Olá a todos, o meu nome é Catarina e hoje venho falar-vos do livro A Costa dos Murmúrios, de Lídia Jorge. Queria recomendar este livro, como sempre no canal trago um livro e por isso recomendo, mas queria alertar para um facto que é, há um filme realizado por Margarida Cardoso que dá vida em termos cinematográficos à obra de Lídia Jorge, A Costa dos Murmúrios. Filme, também ele muito bom, protagonizado por Beatriz Batarda e Filipe Duarte, assim como tantos outros atores maravilhosos portugueses. O filme, só para deixar aqui eu à parte, é algo diferente do livro e vocês vão perceber isso quando vos falar do livro, porque é difícil em filme tentar transpor esta metodologia de narrativa. Mas de qualquer forma, recomendo o filme. E para dizer que tanto a autora Lídia Jorge como a realizadora Margarida Cardoso, elas passaram pela experiência colonial de formas diferentes, uma como professora, outra porque o pai foi para lá, e portanto a realizadora também foi, e tem uma visão próxima dessa realidade e daí serem tão cúmplices na forma como contam e narram esta experiência. A verdade é que a personagem principal de Evita/Eva modifica-se do filme para o livro, passando para o livro de Lídia Jorge. A autora também viveu de perto os últimos anos de colonização portuguesa em África, nomeadamente em Moçambique. Este livro é publicado em 1988 pela Dom Quixote. E a verdade é que a Lídia Jorge é uma daquelas autoras que no pós-25 de Abril teve grande sucesso com a publicação dos seus livros. Mas a verdade é que esta abordagem que a autora vai fazer da colonização é bastante peculiar face a outros escritores que abordavam esta temática de uma forma muito mais crua e nua e até historicamente factual. Então, passo já a dizer que há aqui uma ruptura estética enorme nesta obra, porque nós temos e principiamos o livro da Costa dos Murmúrios com um conto designado Gafanhotos e depois é que entra o romance A Costa dos Murmúrios. A história que conta a narrativa passa-se nos anos 60, portanto ali no decorrer da Guerra Colonial, que só vai terminar em 74 e depois com a independência das colónias em 75, com tudo, não é? Em volta da Revolução dos Escravos. Mas a verdade é que o regime da ditadura de Salazar, ele lucrava, acima de tudo, tanto ideológica como fisicamente, com a guerra colonial. Usavam eufemismos para descrever as colónias. E, enfim, é toda uma aura que circundava o processo colonial. E era muito polarizado também a forma como se via a participação de Portugal nas colónias, porque de facto nós tínhamos uma ala comunista que era fortemente opositora ao colonialismo, mas que ainda estava muito na clandestinidade. A verdade é que um dos sustentáculos da ditadura do Salazar foi as colónias. Há um facto importante no meio disto tudo, que são os movimentos independentistas, nomeadamente, por exemplo, em Moçambique, como o Frelimo, que lutavam contra o exército português para defender a terra que era deles. Eu quando espirro parece que estou a chicotear alguém, mas fazemos assim, finjam que estes espirros são um chicote a Salazar. E visto que este é um livro que traz muito à tona o papel da mulher enquanto figura matrimonial de um casamento que é forçado a expatriar-se ou exilar-se, emigrar-se para uma colónia, nós percebemos aqui que Lídia Jorge faz questão de mostrar as repercussões que a guerra tinha na mulher no antes e no depois. Então, pensemos no seguinte: o Código Civil, à altura do regime salazarista, era bastante castrador. Primeiro porque temos, logo em 1967, uma alteração no Código Civil que reforça a ideia de que o homem é que decidia a educação dos filhos, para onde é que a família se movia, onde é que era a casa de família. Tomava basicamente as decisões do seio familiar na sua totalidade. E por isso é que tantas mulheres tiveram de acompanhar os seus maridos para as colónias, não tendo propriamente uma escolha. Muitas outras também ficaram em Portugal, na metrópole, e tiveram de sustentar a família. Portanto, aqui a mulher começou
em muitas famílias a ganhar algum peso, mas de uma forma geral a mulher era tão censurada que, enfim, era no fundo uma ilusão, apesar de ser um resquício do que poderia daí advir com a queda de um regime tão castrador. E não nos podemos esquecer que o próprio Salazar incentivava que as famílias se movessem para as colónias, dizendo que a vida lá era igualmente boa e que iriam ter privilégios, nomeadamente transporte, de saúde. E o que nós vemos aqui logo, por exemplo, no conto dos gafanhotos, é que as famílias viviam bem, num hotel, dançavam juntos, jantavam num salão e, enfim, esta ideia de que lá as coisas seriam igualmente, se não melhores, do que em Portugal. E a verdade é que o conto vai divergir muito da visão que é contada no romance, porque o conto faz parte de uma visão, como eu vos vou dizer a seguir, unilateral do Império Colonial. Então é uma visão romantizada. E sendo o conto dos gafanhotos uma visão romantizada, à partida, nós quando começamos a ler o livro, nós pensamos, ok, isto vai corroborar algumas das informações que já me chegaram, que as colónias eram muito deslumbre. Mas a verdade é que, acima do deslumbre havia vazio, violência e a riqueza material, enfim, era completamente um artifício para ocultar toda a destruição que o Império Colonial construiu. Como nos diz Eduardo Lourenço, Portugal foi erigido como uma nação cruzada, mas nada disso pode se construir impunemente. E o que Lídia Jorge decide fazer aqui, ela faz uma contra-história, uma contra-ação através da escrita. Portanto, ela aqui decide dizer, muito bem, eu não vou dar a visão da história que eu acho que deva ser contada, eu vou dar uma outra visão da história, que se calhar não foi sequer vislumbrada no discurso preponderante, a narrativa que, enfim, nos reinou até há tão pouco tempo e ainda continua em muitos setores da sociedade. Portanto, este é um livro que traz outro ponto de vista. Nunca dizendo que é o certo nem que é o errado, mas que ele existiu. E como é que nós sabemos que estes gafanhotos, este conto é um conto? Primeiro tem 30 páginas. Passa-se a um ritmo veloz, com elipses, contado em média res, portanto a narrativa começa não no início da história, mas num ponto da ação particular e incisivo. Diz fim no final e é o típico conto moderno, digamos isto, que é um conto. Pronto, não ultrapassa ali as 30 páginas. Depois o romance, sabemos que é um romance pela estrutura da narrativa e, portanto, temos logo esta ruptura estética gigante entre um e outro que é fascinante. O conto tem um narrador heterodiegético, portanto, ele não se envolve na narrativa, ele não tem nenhuma particularidade atinente à sua posição enquanto narrador ou personagem, portanto, ele é um simples narrador na terceira pessoa, com uma cronologia linear e, portanto, o conto todo ele é muito seguidinho, muito bonitinho em termos cronológicos. Mas a verdade é que o narrador também às vezes dá ali um tom irónico. Há aqui uma parte em que uma mulher está a ser espancada e o narrador diz naturalmente umas 7 vezes, algo assim. É ele num tom irónico a dizer naturalmente, bom, isto é normalizado, isto é institucionalizado e, portanto, o que é que eu vou dizer? É natural. Estão a ver? Ou então diz infelizmente várias vezes para dar ali um tom irónico. Portanto, este é o narrador heterodiegético, mas na verdade ali com um tom certamente irónico. E por isso há algumas teorias dizendo que este narrador seria o jornalista, que é um jornalista que vive em Moçambique e que ele basicamente conta a verdade das coisas, mas sempre de forma codificada. E aí ninguém percebe, logo ele não arranja problemas. Enfim, também não resulta, não é? Mas isso eu não sei, se era esse jornalista ou não contava. Ele vai ser preponderante no romance, mas eu não me quero adiantar e estar a inventar teorias. Só dizer que este narrador é impessoal, frio e omnisciente. E no conto a ação passa-se em 2 dias, portanto também tipicamente conto moderno. Então estamos no cimo, no terraço do hotel, onde habitam os familiares dos soldados que vão para a guerra. Este hotel que é o Stella Maris, e eles estão no terraço a celebrar o casamento da personagem principal do livro, que é a Evita,
que depois no romance se tornará Eva, e é o casamento entre a Evita e o Luís, o seu marido, que se torna alferes e vai para o exército lutar em Moçambique. É o casamento deles, tudo muito bonito, muito feliz, enfim. Esse é o acontecimento primordial que abre a nossa narrativa, mas existem dois acontecimentos dramáticos que também ocorrem, que é uma invasão de gafanhotos vindos do céu e várias mortes que acontecem e ninguém sabe bem porquê, em que algumas pessoas, aliás, a maioria negros, ingerem metanol, 20 garrafas do mar e morrem. Esses são os acontecimentos primordiais que vão criar um foco de destaque na narrativa. Mas no fundo a ação dos gafanhotos é esta. E eu falei do hotel, portanto o hotel do Stella Maris, este hotel que representa o empoderamento do colonialismo português, este hotel onde estão as famílias e no terraço, onde olham com altivez lá para baixo para os infortúnios que acontecem. Enfim, já estão a perceber onde é que eu vou chegar. Stella Maris, estrela do mar, auge do imperialismo português foi com os descobrimentos. Foi aí onde começou tudo. E depois, esta altivez de quem está no cimo do terraço, enfim, com esta superioridade quase divina, não é? A olhar para o invadido, o povo invasor em cima e o invadido em baixo, a praga dos gafanhotos que também vem dos céus, invadindo quem está em baixo. Esta ideia de toda uma superioridade que vai ser, obviamente, racial acima de tudo. E nós ainda estamos no conto. Atenção, que no conto há uma hegemonia da narrativa, da voz da narrativa, de um ponto de vista do Império Português ainda. Então não há essa desconstrução de se o imperialismo e o colonialismo são bons ou maus. E, não obstante, conseguimos perceber já a dinâmica do colonizador-colonizado como uma coisa negativa. Mas isto só num olhar atento do pós-colonialismo. Já na segunda parte do livro, entrando no romance em si, aqui passamos de um narrador do conto que era heterodiegético para uma narradora autodiegética, na primeira pessoa, e até, segundo algumas perspectivas, intradiegética, porque também foi personagem no conto. Portanto, quem é que estamos a falar? É de Eva. Ela no conto era a Evita, mas aqui no romance atinge uma posição de infinitude muito maior. Ela torna-se a Eva Lopo, a Eva quase lobo. O que é que ela vai fazer? E isto é que é a coisa mais fascinante deste livro, que é, a Eva vai, 20 anos depois, rememorar o que era enquanto Evita, 20 anos atrás, e tentar desconstruir, e ela até usa uma palavra específica para esta ação que ela faz, de olhar para o passado e tentar reconstruí-lo, que ela diz que ela anula os gafanhotos. Ela anula o que foi e a narrativa contada em Os Gafanhotos. E então esta Eva já não é mais Evita, é uma nova identidade, uma nova construção que faz de si mesma e da história do colonialismo e do Império Português. Portanto, ela desconstrói-se enquanto sujeito e desconstrói a nação portuguesa. E alguns autores até falam aqui numa narrativa moldura, ou seja, esta primeira narrativa do conto vai delimitar e construir a base da narrativa que vem posteriormente, que é a do romance, e então podemos considerar que o conto é quase como um molde que depois é desformatado e se reforma no romance. E nós aqui queremos atingir 2 pontos essenciais, que é 1, os negros eram vistos como uma sub-raça, e 2, os portugueses seriamente achavam que, naturalmente, em termos adverbiais, aquelas terras eram deles. E, portanto, juntar um ao outro é catastrófico. E onde é que ficam os portugueses com consciência? Onde é que ficam aqueles que não sucumbem à barbárie e à destruição? Onde ficam aqueles que têm a capacidade de desconstruir essa narrativa? E como ficam aqueles que não desconstroem? Isso é o que se conta aqui, neste romance de Lídia Jorge.
fenomenal. Temos personagens de todo o espectro identitário e psicológico. O que acaba com esta martirização é a Revolução dos Escravos. Só que sabem o que é mais interessante no meio disto tudo? É que depois da Revolução dos Escravos nós vamos ter famílias riquíssimas que se vão rebelar em termos ideológicos com o acabar da colonização. Porquê? Porque tinham terras e escravos, e o que eles quisessem, escravos modernos, e tinham as suas propriedades e os seus negócios e viram isso terminar. Portanto, eles não queriam saber da dignidade da pessoa humana, eles queriam saber da propriedade privada. E obviamente que essas pessoas não podem ter lugar no discurso de hoje em dia, porque aqui não se está a falar de factos históricos, está-se a falar de bens materiais. E, portanto, a Lídia Jorge não vai abordar essa questão, mas eu hei de trazer outros vídeos para o canal que abordam. E por isso estejam atentos. E é neste cenário de consciencialização e de clarificação em relação ao passado que o conto serve de um enigma que depois é uma equação resolvida no romance. E a Eva vai ser quase uma leitora ativa da história, porque ela quase que lê, então, o conto dos gafanhotos e anota nas margens o que está certo e o que está deturpado. E é por isso que este livro tem uma magia tão interessante. E, já agora, esqueci-me de avisar, mas vou já avisar, este livro eu considero que não é um livro para iniciantes. O que é que eu quero dizer com isto? É um livro que em si é difícil e tem de se ler bastante devagar e até se calhar precisar de uma releitura, porque a forma como a Lídia Jorge narra é de facto peculiar e muitas vezes complexa. E, portanto, não aconselho este livro se forem muito principiantes na literatura, digamos, ou, se o lerem, porque eu acho que toda a gente tem capacidade de o ler, leiam com cuidado, com calma, não se apressem, porque senão vai-vos escapar imensa coisa. Eu já tive a oportunidade de falar aqui no canal, no vídeo da Zadie Smith, Uma Questão de Beleza, do intelectual e estudioso e académico Homi Bhabha. E ele fala de um conceito muito interessante que é o de hibridismo. Ele diz que basicamente as culturas não são algo fixo, as culturas criam-se pelo confronto também com as outras. E este hibridismo vai acompanhar a personagem de Eva, a Eva no romance não é a Evita no conto, vai acompanhá-la porque ela vai construir a sua ideia de cultura com base numa confrontação e não numa narrativa estagnada e estática que lhe é contada. E se o hibridismo visa combater a homogeneidade, há aqui um espaço de ruptura e de resistência. E esse espaço vai ser o terceiro espaço, quase como ali um ponto intermédio. E como o hibridismo se pauta por uma ruptura com a homogeneização da narrativa, é um espaço sintetizador que não nos permite que haja só um ponto de vista. Então vai haver um confronto de várias culturas e de várias vozes. E nessa medida é que a personagem de Eva é tão importante. Especialmente porque ela se vai envolver em termos de relacionamentos pessoais com um jornalista que é o Sabino. O Sabino é um jornalista que no filme ele é branco, mas no livro ele não é branco nem negro. Ele está ali no intermédio mesmo para sintetizar as duas posições. E ele é um jornalista, como eu vos falei, ele fala por códigos escritos e nessa medida ele não está num lado nem do outro. Ele anda ali num espaço intermédio em que ele tenta unificar e sintetizar as várias posições. E é um espaço de hibridismo fenomenal, de facto, porque a Eva também vai tentar ocupar esse lugar na narrativa. E a mulher, no livro A Costa dos Murmúrios, ela ocupa um espaço preponderante, aliás, o principal. E os homens são meros objetos da narrativa, digamos. Eles atuam, eles agem fisicamente, mas nunca como num papel principal. Toda a clarificação e a consciencialização que é feita pelas mulheres e até muito para as mulheres. Porque a Eva não é a única personagem mulher deste livro. Eu já vou falar da Helena de Troia. É porque as mulheres, elas não atuam fisicamente na guerra, mas elas também não são resguardadas das repercussões, das consequências da guerra. Elas são partes atuantes, mesmo que não de uma forma tão ativa como os homens. Mas umas mais que outras.
se eu vou ser sincera, umas mais que outras. A Eva, ela quando se apercebe da barbaridade, ela vai se tentar distanciar e tentar trazer alguma justiça para este mundo, digamos. Embora já seja um pouco tarde demais. Os personagens militares, à exceção do Luís, que é o marido de Eva, e o Forza Leal, que é o capitão, digamos, que o Luís idolatra imenso e que vai ser o marido da Helena de Troia, que são no fundo esta dinâmica do duplo casal. Eles são os únicos que têm nomes próprios. De resto, a maioria dos militares não tem nome próprio. É o general, o capitão, o não sei o que mais. Portanto, são personagens tipo. Eles vivem, eles atuam, eles são, aliás, os que mais censuram a dignidade da pessoa humana no terreno, mas eles são personagens tipo porque eles atuam sob ordem de um ideal superior, de uma instituição superior. E muitos deles não queriam ir para a guerra, mas foram. E a verdade é que eles acabam por não ser distinguidos entre uns e outros porque nós não conseguimos acautelar casuisticamente a posição de cada soldado que ingressou na guerra. Nós podemos falar do capitão Forza Leal, que era um homem aterrador, horrendo, que tinha uma cicatriz enorme e que era romantizada pelo Luís. E esses sim são dois homens que nós podemos dizer que são a favor da destruição e da barbaridade. De resto, os outros é quase impossível nós colocarmos numa posição de pessoalidade face às ignomínias, enfim, perpetradas na guerra. E é que a relação entre Luís e Eva é uma relação de desencontro, quase como metrópole-colónia. O Luís, ele passa de ser um herói no conto dos gafanhotos, porque os soldados eram vistos como heróis, que iam lutar pela pátria, para no romance assumir um papel de anti-herói. Isto porque, dependendo da perspectiva, nós vamos ver o Luís e o Forza Leal como heróis ou anti-heróis. Porque se formos a favor da ocupação de terras, são heróis. Se formos a favor da autodeterminação dos povos, serão vilões ou anti-heróis. Então, percebem? É tudo muito ambíguo e é isso que a Lídia tenta trazer. Essa ambiguidade face à guerra. E a verdade é que neste livro nós temos a maior parte dos factos, são factos que são deixados em aberto. E aí os murmúrios existentes no título, há muitos dos factos que são murmúrios, que chegam, são relatos que chegam em terceira, quarta voz, mas também há factos históricos que aconteceram na realidade e que são relatados aqui no livro, como por exemplo a Operação Nógórdio, ou sob a responsabilidade de Causa de Arriaga, que era referido no romance como o General, ou então, por exemplo, o massacre Wiriamo. São coisas que autentificam o discurso ficcional, apesar de não serem um facto preponderante no livro, ou seja, não é a partir destes acontecimentos que se faz o livro, mas eles são mencionados no livro. E, aliás, o filme até penso que tenha-me marcado mais nessa parte, porque estes factos, muitos deles históricos, são contados pela voz da Helena de Troia, através de fotografias, e no filme, de facto, são um bocadinho mais pesadas. Esta inconsciência e amnésia coletiva tem a ver com a assimilação que o povo português fazia da cultura, que queria que a cultura africana, ou neste caso moçambicana, fizesse da portuguesa. Portanto, o que eles queriam era esbranquear ou branquear, o que queiram, aqueles povos. E esta cultura de assimilação, esta cultura de esquecimento, de amnésia coletiva, é uma coisa macabra que, como sabem, nunca resultará. Estes povos, estas culturas têm também eles centenas, se não séculos de anos de construção de cultura, de vivência de pessoas, e quer dizer, a ocupação de terras nunca será um fator de chego e reino, não é? É impossível e é só degradante para quem hoje olha para trás e pensa que, enfim, tudo isto aconteceu. Ainda acontece. E é graças a esta cultura de alheamento que eu penso que a Lídia Jorge sentiu uma responsabilidade política e cultural de escrever este livro e de relatar estas barbaridades cometidas contra os povos moçambicanos, nomeadamente, neste caso, e é quase como não é uma pressão que a Lídia sente, mas ela sente que, como já que viveu um pouco daquilo e que viu coisas completamente diferentes das que são contadas, então ela
decidiu escrever este livro e acho que fez-lo muito bem. E a Margarida Cardoso no seu filme também. E são duas mulheres fascinantes e a Lídia Jorge é uma das melhores escritoras portuguesas, se não europeias, se não mundiais. E eu agradeço-lhe muito por este livro, apesar de ter consciência que ninguém quase lê este livro. Enfim, mas espero que um de vocês o faça. Ficaria muito contente e, por favor, digam-me se o fizerem, que sabem que eu vibro imenso com estas coisas. E esta indagação dos factos cometidos, porque a guerra não só destruiu as terras e as vidas dos colonizados, como do povo colonizador, as famílias, as crianças que não compreendiam, as famílias que foram destruídas, que sucumbiram à miséria e à pobreza, tudo isto teve um impacto muito mais negativo do que sequer positivo. Até porque nós sabemos que o dinheiro que foi desperdiçado nas colónias depois acabou por não dar em nada e, portanto, com aquele argumento que Salazar era muito bom em finanças, nem sequer é verdade, porque depois vão ver as contas ao final do regime e as coisas não estavam nada boas. Então podemos dizer que este é um romance meta-historiográfico que visa derrubar a fixidez da história para trazer novos planos de voz e de narrativa para o discurso do século XX e XXI. Portanto, podemos considerar este como um romance meta-historiográfico. E como eu já vos tive a oportunidade de mencionar, há uma personagem que eu digo-vos que foi uma das minhas favoritas, é que é a Helena de Troia. Ela era a mulher do capitão, daquele homem vil e asqueroso, e há uma passagem que eu nunca me vou esquecer. Tudo o que posso fazer a favor de Helena é ficar a olhá-la do fundo dos meus olhos amarelos, sem a punir, sem a morder e lhe ladrar. Não lhe posso dizer que entrei ali à procura de uma abstração e que ela apunhalou a minha esperança. Ficar quieta e imóvel perante tanta confissão untada de tanto pathos é a minha recompensa. Estou só a ouvi-la, Helena, e estou triste só porque estou a ouvi-la. Bom, tiveram ali aqui um bocadinho da escrita da Lídia Jorge, que é fenomenal. A Helena, isto não foi o primeiro contacto que a Eva teve com a Helena. O primeiro contacto que a Eva teve com a Helena foi bastante diferente e até sexualizante e objetificador. A Helena era uma mulher muito bela e que a Eva a via como um animal, no fundo, como tinha... ela relacionava aspectos físicos da Helena com partes de animais e via como um ser, como eu disse, sexualizante. E nessa medida a Eva adotou muito a posição patriarcal da visão em relação à mulher. Portanto, uma mulher bonita só poderia ser aquilo. Mas a relação delas duas vai ser desconstruída, apesar da Helena ser uma personagem muito mais complexa quando vemos bem do que Eva, porque a Eva é uma personagem que nós... com a qual nós nos relacionamos muito mais facilmente com a visão do século XXI, espero eu, do que com a Helena. É que a Helena tinha uma particularidade nefasta que era, a Helena tinha vários empregados, vários mainatos, coisa que a Eva recusava ter. E estes mainatos eram empregados e ela tinha uma que era a Odília e obrigava, por exemplo, a Odília a pôr umas luvas brancas. No filme também aparece uma cena em que a Odília está a servi-las e ela está assim com umas luvas brancas, com um contraste enorme entre a pele mais escura e esta pureza que se quer instaurar nos braços de uma mulher negra que serve a mulher branca. Depois, porque todos os mainatos, os empregados da Helena, tinham nomes de vinhos. Mateus Rosé e coisas do género, ou seja, a pessoa nem sequer tem nome próprio. E a Odília tinha, mas tinha de se enclausurar numa vestimenta branca e era super maltratada pela Helena, enfim. E lembras-te de eu ter dito que os militares também não tinham nome próprio? É que as mulheres dos militares também não têm. Era a mulher do tal, a mulher do não sei quantas, a mulher do não sei que mais. E, portanto, poucas são as personagens que têm um nome próprio e que se desenrolam como uma pessoa unitária, com uma identidade própria. E isto obviamente que é metafórico acima de tudo e que a Lídia Jorge quis mostrar isto, que era aquele soldado é irrelevante e a mulher dele ainda mais, não só porque é a mulher daquele soldado irrelevante como também por ser mulher. Isto é toda uma cadeia. E os negros eram todos blacks. O black aqui, o black ali, ou tinham nomes de vinhos para a Helena, enfim. As pessoas eram tratadas como um coletivo e não eram identidades pessoais. É que a guerra traz alienação quanto aos motivos que movem a própria guerra, amputação, morte, problemas psicológicos, físicos, destruição familiar,
o derrubar de uma personalidade em construção, que eram os jovens que iam para a guerra e depois ficavam completamente animalizados. Enfim, não é? Quer dizer, e depois nós temos, no meio disto tudo, como eu já te falei no início, várias mortes que acontecem, que a Eva pensa que são provocadas e até vai ter com o jornalista para dizer isto é alguma coisa que se está a passar, não é normal os negros estarem todos a morrer envenenados, digamos, com álcool etílico ou metanol ou o que seja. E essa procura constante da verdade é metaliterária, no fundo. É o que Lídia Jorge também tenta fazer e o que tantos autores tentaram fazer na pós-Revolução 25 de Abril. É porque houve tanto acontecimento por revelar, por descobrir as causas, que nós percebemos que muitos deles trataram de boicote e de... Enfim, eram os homens brancos que queriam matar os homens negros a toda a força e faziam não só no campo de batalha como por meio de episódios como este, de envenenamentos e tudo mais. Enfim, é devastador. Mas o Perry Anderson, ele fala, é um autor que fala também disso, que é esta conspiração à volta da guerra como uma estratégia de guerra indireta, ou seja, estes mecanismos que se faziam para amedrontar ainda mais as pessoas nesta aura de terror que circundava a população, que via os seus filhos também na luta independentista a lutar contra os exércitos europeus. É que não há efetivamente neste romance a narração direta dos momentos de guerra. Eles são contados e misturados por fotografias, por relatos, por versões indiretas do que acontece. Portanto, a guerra aqui parece algo deslocalizado e distante, cujas repercussões se sentem diretamente. E que o homem branco vivia num sonho que vivia da sua cabeça, que era um bom paternalista, um bom missionário, que ia para estas terras educar os inindocáveis, que ia fazer uma boa missão, porque se terra não é bem ocupada, a terra não merece aquelas pessoas, enfim, aquela treta toda, não há outra palavra, aquela treta toda. Mas a verdade é que nós permanecemos sempre num plano, e agora para finalizar digo-vos isto. É que este romance e este conto continuam na mesma a ser contados pela visão da pessoa branca. Aqui pelas mulheres brancas. Mas a pessoa negra aqui não tem voz na mesma. É a pessoa branca que tenta ajudar a pessoa negra, que tenta trazer-lhe a justiça. Mas quase como esta ideia sempre que tem de ser a pessoa branca a fazê-lo, porque a pessoa negra não consegue fazê-lo por si. Mas para contrastar temos o Frelimo e tantos movimentos independentistas. E, por exemplo, numa outra linha, por exemplo, lembram-se do Amílcar Cabral, se não conhecem este nome, vão procurar, é uma das pessoas mais importantes também, para mim, na queda do regime salazarista, esta ideia que as colónias afinal não eram nossas, mas de quem lá vivia. Pessoas como o Amílcar Cabral e os movimentos independentistas, tipo, como o Frelimo e tudo mais, são muito importantes para nós compreendermos a história e não pensar que foram só os portugueses com a Revolução dos escravos que disseram bem, afinal já não quero as colónias. Isso não aconteceu. Houve uma luta constante durante décadas para estas pessoas manterem as suas terras e os seus filhos não serem mortos e elas não perderem as casas e os campos, ok? Portanto, esse é um ponto fulcral. A mulher negra aqui não tem voz, nem o homem negro, mas Lídia Jorge não se quis pôr nesse lugar. Há outros autores a fazerem melhor do que a Lídia Jorge poderia fazer, porque são autores negros e autoras negras. E se estiverem atentos ao canal, eu já tenho um outro vídeo como o da Toni Morrison, o Beloved, sobre a escravatura americana, e que eu trarei outros vídeos para o canal sobre perspectiva, e aqui há outro vídeo importante que eu posso fazer, que é sobre o lugar de fala. Será que a Lídia Jorge poderia falar do ponto de vista das pessoas negras? Poderia. Não é exclusivo da pessoa negra falar sobre a experiência colonial da pessoa negra. Mas a Lídia Jorge quis mostrar outro lado. Quis mostrar um lado que não costuma ser contemplado ou contado, que é a mulher branca pertencente a um regime colonial que ela não escolheu. E pelo qual não lutou ativamente. Fica aqui a recomendação. Espero que tenham gostado. E vejo-vos no próximo vídeo. Adeus.